Como vocês viram, a aula 2 já tá no ar. E agora eu quero saber, quem assistiu, qual é a dúvida? Coloca aqui, sobre base, tá? Pode ser sobre a primeira aula também, que eu vou retomar alguma coisinha. E base. Na próxima aula é que a gente vai falar sobre contorno, outras coisas. Então vamos. Dúvidas da aula de hoje. De hoje ou foi de ontem? Da última aula. Foi de hoje, né? Aula 2. Enfim, foi de ontem. Dúvidas da aula de base e de preparação de pele. Não antecipa os assuntos, se acalma. Olha, isso acontece muito em base de má qualidade. Ela oxida mais do que o suficiente, o normal, o habitual. Então, primeiro você tem que entender o tipo de base que você está usando, a qualidade dessa base e essa oxidação. Se for a qualidade da base, tem que trocar. Se você estiver usando uma base mais escura, você tem que fazer o teste aqui. Porque é normal a base oxidar um pouquinho. Você olha no meu curso que quando eu boto a base aqui, ela parece ser mais clara, depois ela some. E é uma base de qualidade boa que eu usei. Então, é normal um pouquinho de oxidação, mas não mudando o tom. Entendeu? Porque o produto líquido, às vezes, ele vem mais claro do que quando você coloca na pele. Por isso que é importante o teste. E aí, fazer o stories. Aí vem essa questão aqui que muita gente colocou. E na internet, como é que acerta? Polêmica agora. 100% garantido é testando. Não adianta. Hoje em dia existem várias formas de diminuir a margem de erro. Tem aplicativos, tem paleta que você vê assim perto da sua pele. Tem aplicativo que você coloca a foto e ele calcula qual é a coloração da sua pele. Mas garantia mesmo é quando você testa, ou vai no mostruário de uma loja, ou você testa de uma colega, ou você... 100% só assim. As outras possibilidades amenizam a margem de erro, mas não garantem 100%. Talvez uma hora chegue uma tecnologia que seja 100% acerto. Mas, por enquanto, é 90 e poucos, digamos assim. Outra coisa, a nossa pele, ela muda de coloração durante o ano. Às vezes você tá com a pele mais clara, às vezes você tá com a pele mais escura. Em relação, 1 ou 2 tons, dependendo. Toma mais sol, tá no verão. Às vezes até questões hormonais, enfim. Então o ideal é que você tenha no mínimo 2 bases mesmo em casa. Uma mais escura, uma mais clara, e você vai mesclando. Coloca um pouquinho mais da escura, um pouquinho mais da clara, e vai fazendo o teste. Agora eu tô dessa cor. No verão eu fico dessa cor, no inverno eu fico dessa cor. Quando eu tô, sei lá, menstruada, sei lá, enfim. Fazer o teste mesmo. E fazer sempre esse equilíbrio com o corretivo. Porque o corretivo, ele vai também equilibrando. Você tem um mais claro e um mais escuro também. E aí você vai fazendo essa união de cores. Porque, repito, a nossa pele, ela não é uniforme. Entendesse? Olha, pode, só que normalmente a textura do corretivo ela é mais densa, normalmente, que algumas bases. Então, se o corretivo for bem fluido, 0 problema. Se ele for mais concentrado, tiver mais cobertura, enfim, aí você tem que dosar. Mas não tem problema nenhum usar base no lugar de corretivo, corretivo no lugar de base. O que muda um pouco é essa textura, um pouquinho mais grossa, um pouquinho mais fina, um pouquinho mais fluida, um pouquinho mais mate, um pouquinho mais oleosa. Você tem que equilibrar isso. Mas, por exemplo, quando minha pele muda de cor, por exemplo, e eu tô mais bronzeada ou mais branquinha, eu uso um pouquinho de corretivo mais claro, faço a misturinha. Isso é normal, tá? E tá tranquilo também. Você só tem que ter o senso ali da tonalidade. Entendesse? Isso aqui a gente entra num lugar um pouco mais técnico, digamos assim. Que nem maquiadores profissionais conseguem acertar todo o tempo. Por quê? Existe a cor da base, né? A minha base é o número 15. Ok. Mas tem o fundo neutro, que normalmente vem com a sigla N. Aí vem o fundo rosado e vem o fundo amarelado, que a depender do idioma que a base vem ou da marca, isso muda. Às vezes é em inglês cold, às vezes é com W, que significa o quê? Em inglês? Warm. Eu sou muito gringa. Mas também tem marca que às vezes inverte isso. Então, assim,
é muito complicado. Então, cada marca tem as siglas, não é universal essa linguagem. E cada pele tem um subtom, que é ou amarelado, ou rosado, ou esverdeado também tem, ou oliva. Exatamente. Então, assim, é difícil mesmo. Não é fácil escolher e acertar o tom. Porque, por exemplo, vou dar o meu exemplo. Eu tenho uma pele clara, né? Neutra. Em alguns momentos ela tá mais fria, em alguns momentos ela tá mais quente, a depender da época do ano, do sol que eu tomo. Aí, ok. Aí a minha base é N, que é neutra. Aí o número é 35. Depende da marca, isso altera muito. Aí W, NW35, ou NC35, ou N... Então, realmente é complicado. Você faz essa leitura, primeiro você tem que eleger a marca, entender a linguagem que a marca usa para comunicar os tons da base e testar na sua pele e ainda entender que sua pele também pode mudar. Então, assim, é testar, minha filha. Não tem jeito, é testar. E aí comprar coisas que você já sabe como é que vai ficar na sua pele.